Ney, obrigado por vir comigo hoje. Eu sei que foi meio do nada te chamar assim pra sair, mas se tem alguém com quem eu sempre consigo ser o mesmo, é você. É, então, eu tava um pouco hesitante em te chamar hoje. Eu fiquei encarando o celular por uns 20 minutos tentando decidir se eu mandava uma mensagem ou não. Meio idiota, né? Mas eu acho que tem certas pessoas que a gente não quer incomodar, mesmo que no fundo elas sejam exatamente o que a gente mais precisa. A verdade é que hoje foi um dia daqueles, sabe? Eu levantei, fiz tudo como sempre. Treino, café, escutar o Endeavor falando como deveria ser, como sempre. E aí, no meio de tudo isso, me veio você. A sua risada, o jeito como você me olhava quando a gente era criança. Como se eu fosse só o Choto e não o filho dele. Não do meio a meio. Por isso eu te amei. Porque estar com você me faz lembrar que eu tenho o direito de ser mais do que tudo isso. Ah, sim. Esse é aquele parque onde a gente costumava brincar quando era criança. Lembra da árvore que a gente tentava subir? É aquela ali, ó. A mais torta. Acho que a gente nunca conseguiu chegar até o galho mais alto. E você sempre ria. Mesmo quando a gente caía no chão. Você nunca mudou, sabia? Continuou com esse mesmo jeito. Tranquilo. E com uma força que me faz querer ficar perto. Eu acho que eu só precisava respirar. Fugir, nem que fosse por algumas horas, daquele lugar. E do Endeavor. Ele continuou sendo ele. E sabe, eu tento entender. Tento aceitar que talvez ele esteja mudando. Mas às vezes parece que é tudo encenação. Como se ele só quisesse que eu o perdoasse para aliviar a própria culpa. Desculpa, eu não queria te arrastar para um passeio depressivo. É só que quando eu tô com você, eu não preciso fingir que tá tudo bem. E eu acho que eu nunca te agradeci de verdade por ter ficado, por ter continuado comigo, mesmo quando eu me fechei e me afastei sem motivo. Você sempre teve esse olhar, como se soubesse o que estava acontecendo dentro de mim, mesmo sem eu precisar dizer nada. Você me conhece desde antes de tudo, antes de eu entender o que era essa raiva dentro de mim, antes de eu descobrir o peso de carregar o nome de Todoroki. Você viu o Shoto criança, que só queria brincar na chuva, o que odiava brócolis, que se escondia quando via os gritos dele ecoando pela casa. Ele continua gritando, sabe? Mesmo que agora ele fale mais baixo, sorria mais e finja algum tipo de arrependimento. No fundo, ele continua esperando que eu me curve e que eu aceite. Mas como é que se perdoa alguém? Mas como é que se perdoa alguém que moldou a sua dor como se fosse parte de um treinamento? Desculpa.
Eu não queria te encher com isso. Eu. Eu só tô cansado. Cansado de carregar tudo isso sozinho. E por mais que eu me esforce pra parecer forte, pra parecer inabalável, às vezes eu só queria sentar no chão, te olhar e ficar ali, sem dizer nada. Só sentir que tem alguém comigo e que não vai me deixar mesmo quando eu não consigo dizer o que eu sinto. Se eu já pensei em me afastar dele, sim, muitas vezes. Às vezes eu acordo e penso, por que eu ainda tô tentando? Por que eu ainda me importo com o que ele acha? Mas é mais complicado do que parece. Por mais que eu queira cortar laços, ele ainda é meu pai. E no fundo, tem uma parte de mim que ainda espera que ele olhe pra mim e diga: você não precisa provar mais nada. Mas eu acho que essa frase nunca vai vir. Então talvez eu precise parar de esperar e aceitar que tem feridas que não fecham só porque a pessoa te machucou e decidiu mudar. Obrigado por estar aqui assim. Lembra. Lembra daquela vez? A gente tinha uns 10 anos. E eu vi uma flor crescendo no cimento rachado. Eu fiquei tão animado que arranquei pra te dar. E aí você ficou triste porque ela ia morrer fora da terra. E eu fiquei me sentindo um idiota. Mas depois você pegou a flor e colocou num copo com água. E deixou no seu quarto por semanas. E disse que queria cuidar de tudo que eu tocava. E desde aquele dia, você tem feito exatamente isso. Cuidado de tudo que eu sou. E dói assim. Mas dói menos quando você tá aqui. É como se o peso diminuísse. Como se essa bagunça na minha cabeça ficasse mais silenciosa. E você tem esse efeito estranho. E mesmo agora, depois de tudo que eu te contei, você ainda tá aqui. O seu olhar não mudou. Você não parece com pena. Você só tá aqui. E isso vale mais que qualquer perdão que ele possa me pedir. SN, você acha que algum dia eu vou conseguir ser só o Choto, sem o fardo desse nome, sem as expectativas? Só eu. Talvez você tenha razão. Talvez eu já seja o Choto quando eu tô com você. Talvez esse seja o meu eu mais verdadeiro. Obrigado por me dizer isso. Sabe o que eu queria de verdade? O que eu gostaria se pudesse escolher, sem medo. Eu acho que eu só queria acordar em uma vida simples.
sentar com você assim, em qualquer lugar do mundo, e saber que não preciso me justificar. Queria andar de mão dada com você. Queria te levar pra casa, preparar um chá e ficar ali, só escutando falar sobre o seu dia. E às vezes, talvez dormir no sofá, com a sua cabeça no meu ombro. É bobo, né? Mas é o tipo de paz que eu nunca tive. E se eu tiver uma chance de viver isso, mesmo que seja aos poucos, mesmo que demore, eu quero tentar com você. Posso te pedir uma coisa? Só fica mais um pouco. Só segura minha mão. Me deixa sentir que, pelo menos aqui, agora, nada tá quebrado. Obrigado. Sabe, quando eu era criança, eu achava que carinho era algo complicado. Como uma ciência que eu nunca ia entender. Mas agora eu vejo que é simples. É essa sensação aqui. Esse momento tranquilo. Onde tudo ao redor desaparece. E eu só quero ficar assim com você. Eu queria te dizer que eu gosto de você. Não só como amigo, mas de um jeito diferente. Um jeito que às vezes me assusta. É estranho pra mim falar isso. Porque eu sempre fui mais do tipo que agia do que falava. Mas você merece saber. Você merece cada palavra que eu não disse antes. Se você quiser, eu posso te mostrar que não precisa ter medo de seguir comigo. Que a gente pode aprender juntos. E que eu vou estar aqui sempre. Só me deixa ser seu porto seguro assim. Como você já é pra mim. Eu posso. Eu não sou bom com palavras. Mas eu só quero que você sinta que você é importante pra mim. Mais que qualquer coisa. Bom, daqui a pouco esse dia vai acabar. E a gente vai ter que voltar pra rotina. Eu só quero que você saiba que, mesmo quando a gente estiver longe, eu vou estar pensando em você. E de tudo que a gente pode ser. Vem. Mas antes, eu tava pensando, se você não estiver com pressa, talvez você possa vir lá em casa comigo. É só pra gente continuar a nossa conversa. Se você quiser, é claro. Eu prometo que vai ser tranquilo. A gente pode tomar um chá, ouvir algumas músicas e talvez até cozinhar alguma coisa. E, bom, se você aceitar, eu te mostro aquela coleção de mangá que eu
escondo de todo mundo. Tudo bem. Vem, vamos lá.